Você acha que se tivesse, igual a gente estava falando esses dias sobre Curitiba, por exemplo, Uhum. se tivesse as regras um pouquinho mais firmes sobre algumas coisas nesse setor específico da gestão de resíduo e tudo mais, você acha que facilitaria para que os comércios pequenos, médios, enfim, eles aderissem melhor a esses movimentos? Olha, eu vou falar para você que eu vejo tudo como um equilíbrio. Eu fui a Curitiba, eu conheci um pouco do sistema de Curitiba para os comerciários, salões de beleza e tal. Fazer gestão como eles fazem lá é só para grande, Uhum, porque o custo de gestão ele é muito alto, principalmente quando você tem produtos infectantes. Você sabe bem que o produto infectante uhum, é complicado. Dá vontade de fazer muita coisa, mas a gente tem uma legislação, tem que atender requisitos. Dentro do salão tem os requisitos que você precisa atender da vigilância sanitária. uhum. O que eu vejo assim, Ana, quando você começa a onerar o negócio, já está muito difícil para quem é empreendedor e micro, pequeno empresário no Brasil. É muita taxação. Seria mais uma. Uhum. Quando você trabalha com órgão municipal criando, legislando, fazendo esse tipo de legislação, você engessa, você vai ter muita gente que vai ter que sair do mercado. Eu acredito que seja muito mais fácil, eu vou usar uma palavra, mas não é bem isso, trabalhar mais informal. Quando você começa a criar esse lastro, você vai ter que trabalhar como trabalha uma indústria. Entendi. Se você for trabalhar no sentido indústria, de seguir a legislação do órgão ambiental, toda a documentação para você trabalhar, praticamente ela deixa você inoperante. Você vai ter que fazer, ir para outra atividade ou trabalhar como profissional em outro salão. Você não vai poder ter seu negócio. Uhum. Então a gente precisa buscar um equilíbrio do entender o que é o resíduo e tratar o que é o resíduo. Muito importante seria se o órgão municipal fizesse a coleta seletiva. Eles já resolveriam 80%, 90% do problema. Lógico que a gente sabe que eles não têm capacidade para tratar isso. O que eles vão fazer com material que não é reciclado? Eles vão aterrar esse material. É a melhor solução? Não, mas ajuda bastante. Se você tirar o material reciclável do meio, do resíduo gerado, já ajuda bastante. Né? Eu acho que isso daí é uma coisa que deveria ser muito bem discutido. E isso serviria individualmente para cada município. Quando a gente fala, o Curitiba é um lugar diferenciado, tudo, mas a gente está falando de uma outra realidade, Uhum. de uma capital pequena, né? Curitiba não é tão grande assim. Curitiba deve ter mais ou menos a quantidade de habitantes que tem Campinas, região de Campinas, Uhum. assim. A cidade já foi preparada, ela já vem sendo preparada há alguns anos. Né? O poder aquisitivo é um pouco maior. O grande problema é você sair para os municípios das cidades mais periféricos, né? Uhum. Principalmente quando você sai do eixo do, de algumas capitais. A gente está falando de São Paulo, a gente está falando de Curitiba, que seria uma capital, Rio de Janeiro, enfim, as capitais. Mas quando você vai para o norte e nordeste, nem nas capitais talvez você não tenha como atender isso. Então, eu acho que é uma coisa que a sociedade vai ter que sentar e discutir muito sobre esse assunto. Muito, muito. Tem empresas buscando esse material no mercado, mas às vezes o custo para esse tipo de trabalho ele ainda não encaixa para todo mundo. Não se consegue chegar em todos os lugares, a grande verdade é essa. Eu acho que a gente acredito que a gente precisa trabalhar muito fortemente a coleta seletiva, tanto domiciliar, porque a gente vê muito problemas em cooperativas, mesmo onde tem coleta seletiva, as pessoas não separam direito as Sim. coisas, e na cooperativa chega cada coisa. E eu vou te dizer, as cooperativas são extremamente importantes. Eu acho que elas são um ponto focal e fundamental, sabe? Aquele pilar de sustentação Uhum. para reciclagem, para logística reversa. Hoje são as cooperativas. Uhum. Acho que tem que se trabalhar muito nessa parte
de informação, até para quem tem a coleta. Lá em casa a gente tem coleta, eu trabalho com isso há um tempo, então você fala para o filho, fala para a mãe, para o pai, para a família vai fazendo isso. Você consegue. O pessoal da saúde na cidade, como a cidade é pequena, eles passam de casa em casa. Então a informação chega. Agora, quando você pega cidades maiores, tem que ser feito um ótimo trabalho, assim, um trabalho bem profundo, bem planejado, bem discutido com a sociedade, assim. Buscar, talvez, algumas empresas para colocar nos profissionais que têm essa formação, esse conhecimento também para ajudar. Porque, para mim, o que eu vejo é que dentro dos órgãos públicos não existem esses profissionais que têm essa visão do mercado. Mas teriam que ser profissionais do próprio, que passam por um concurso, concursados que têm que estar ali, enfim. Não contratar uma empresa para fazer uma consultoria também, porque também isso acaba reverberando lá no consumidor também, que paga, enfim, que paga as contas. Esse que é o grande problema. E falar em sustentabilidade, falar em coleta de lixo, também é uma coisa que gera impacto muito forte para as prefeituras. É pesado. A gente paga, em algumas cidades é feita essa cobrança, uma taxa, né? Uma taxa, mas essa taxa ela não cobre os custos muitas vezes. Então, eu acho que é uma discussão que ainda tem que ir um pouco longe. Tem um caminho aí. Tem um caminho para ser percorrido. E uma coisa que é super importante, assim, pegar essas empresas que realmente se preocupam em buscar soluções e abraçar, sabe? Tem uma empresa que coleta, sei lá, um exemplo de uma empresa que tem no interior de São Paulo, bituca de cigarro, se transforma em cadernos. Tem que abraçar e comprar. Tem que ter alguém que vai lá e fala, poxa, eu vou abraçar esse pessoal. Tem uma empresa que fabrica, sei lá, caneta feita com plástico reciclado. Poxa, vamos tem o das esponjas, né, de cozinha, que é bem legal. Das esponjas de cozinha. Enfim, camisetas feitas com garrafa PET. As indústrias agora estão... Eu estava lendo uma matéria de uma empresa gigante multinacional que trabalha com todos os ramos, que eles vão incorporar um volume de embalagens plásticas recicláveis maior. Isso faz com que o mercado tenha que buscar essas embalagens. Isso fomenta a logística reversa. Isso é importante, fomentar a logística reversa, fomentar a economia circular. As pessoas entenderem que esse material que eles estão descartando de forma inadequada, ele está deixando de gerar riqueza dentro do país. A gente está falando no mercado de uma centena de bilhões de reais que está sendo jogado fora. Não faz o menor sentido. Mas isso é informação que precisa chegar até as pessoas, até o consumidor. Isso eu acho muito difícil chegar. É uma coisa que eu percebo que você espera acontecer para depois tentar resolver, né? Você é ostensivo, né? Você vai lá depois que acontece, vou resolver isso aqui depois que aconteceu. Não, vamos prevenir para que não aconteça. Então acredito que a gente tem que ir nesse sentido. Buscar prevenir o que está vindo e o que está acontecendo. Se as pessoas ainda não entenderam que tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo, o pessoal está falando do Rio Grande do Sul, porque aqui no Brasil, o que está acontecendo fora? Sim, exatamente. Tá? Ver falando nesse sentido, a gente está encaminhando agora para o Acordo de Paris, né? O protocolo de Kyoto, ele deixou de existir, acabou a vigência dele, a gente está indo para o protocolo de Paris. Nele, todos os países do mundo vão ter a obrigação, coisa que não tinha de Kyoto. Então eles vão ter que dar um jeito de diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Então todo mundo vai ter que trabalhar fortemente com isso. E o resíduo é um grande gerador.